Muito bem, vamos então iniciar aqui o nosso trabalho. Nós estamos fechando esse capítulo 17, as predições segundo o Espiritismo do livro Gênese, a Gênese. Nós estamos nas predições do Evangelho e agora a partir do item número 62. O tema, que nós antecipamos no nosso encontro anterior, vai tratar do juízo final. Um assunto bastante polêmico, que traz para nós muitas interpretações das mais variadas escolas, depois das mais variadas culturas também, imaginando que nesse final dos tempos teremos então o grande julgamento. Então, nós temos aqui, para ilustrar um pouquinho essa nossa ideia, peguei aqui na Wikipédia, nada muito especial, é somente uma citação. Nós temos aqui sobre o juízo final, o julgamento final, o dia do juízo final, o dia do Senhor, cada um colocando uma denominação diferente, e também na nossa própria cultura, através da arte também expressa de diversas formas esse evento, na verdade, Então nós temos aqui uma descrição bíblica, que é o que interessa para nós. Nós não vamos nos apegar às interpretações, porque temos aqui interpretações segundo a Igreja Cristã Ortodoxa, segundo cristãs heterodoxas, cristã esotérica, interpretação islâmica, interpretação espírita, também no Wikipédia, interpretação da ordem do grau da Terra, que é uma outra interpretação. E aí, então, cada um fazendo ao seu próprio modo. O que interessa para nós, então, é simplesmente analisar aqui quais são as citações bíblicas que levantam essa questão, e depois nós vamos estudar aquilo que Kardec apresenta para nós da sua interpretação, e naturalmente vamos fazer também uma análise a respeito daquilo que Kardec diz. Não vamos aceitar simplesmente porque alguém de renome disse. Vamos ver se aquilo que foi dito tem coerência com tudo aquilo que nós analisamos. Então aqui nós temos inicialmente citações dos livros dos Hebreus, segunda carta de Pedro, Apocalipse, Mateus novamente, temos aqui também primeira carta aos Coríntios, Então são todas essas citações. Vamos ver aqui o que fala então na Bíblia a respeito desse evento. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso aqui então, passagem Hebreus 9, 27. Segundo Pedro, capítulo 3, 10, 13. Depois que os céus passarem, os elementos se desfizerem, e a terra e as obras que nela há se queimarem, Deus ressuscitará a humanidade e a reunirá diante do seu trono para julgar os mortos segundo as suas obras no mundo. Depois nós temos no Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 20, 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Mateus, portanto não os temais, porque nada há de encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Depois nós temos aqui também em Mateus: e irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em Apocalipse: e aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse novamente: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Segundo Pedro, segunda carta a Pedro: mas nós, segundo sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Depois, temos aqui primeira carta aos Coríntios, de Paulo de Tarso,
E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, vimos aqui algumas das citações que falam sobre esse momento do juízo final, o julgamento de todas as consciências, e cada um interpretando de um jeito. Como eu falei para vocês, através da arte, nós temos então a materialização dessa ideia. Principalmente naquela época, né, da Idade Média, lá do Renascimento cultural, nós tivemos grandes pintores, né, pessoas de grande renome, como até mesmo, né, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e tantos outros, que procuravam apresentar na arte temáticas bíblicas. E, logicamente, o juízo final não ia ficar fora dessa, principalmente sendo algo tão marcante no Novo Testamento. Né? Então, desde a criação do homem, a Santa Ceia, o juízo final e tantas outras passagens. Né? Temos aqui, por exemplo, né, um afresco lá no Palácio Apostólico, na cidade do Vaticano, na Capela Sistina. Temos ali também essa obra de Michelangelo, que mostra exatamente isso, né? O momento da crucificação de Cristo, os anjos se manifestando, os homens passando por julgamentos. Enfim, temos ali várias e várias passagens. No Museu do Louvre temos ali também de Jean Costin, que também é uma outra arte pintada sobre esse tema. Então se fala sobre o momento em que a humanidade será julgada, segundo os seus atos, e a partir dali então nós teremos o dia do juízo, o dia, né, o julgamento final, e ali haverá então aquela separação definitiva entre aqueles que foram bons, segundo a lei divina, e aqueles que foram os infratores dessa lei, que serão condenados a esse lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Analisando racionalmente, quando nós falamos sobre o juízo final, nós imaginamos então no fim do mundo. O mundo vai acabar. E esse mundo vai acabar, né, como nós temos hoje, a própria mídia se incumbe de trazer para nós essas imagens, os filmes que mostram a Terra sendo explodida, ou até mesmo implodida, sendo devorada pelo Sol, o fim de tudo e de todos, a queda das estrelas, todos aqueles elementos, né, que ilustram esse momento final. Dentro da doutrina espírita, utilizando todo esse conhecimento que nós temos a respeito do mundo espiritual, essa dinâmica evolutiva a que todos nós estamos submetidos, independente de nossas crenças, esse é um mecanismo que faz parte de uma lei natural, né? E a doutrina espírita, ela não criou essa nova interpretação, mas ela chegou a essa conclusão estudando e analisando e avaliando todos os elementos que as próprias leis da natureza nos colocam à disposição. Como, por exemplo, a continuidade na vida do mundo espiritual não é uma crença, mas isso é uma observação que nos foi permitida através da mediunidade. A reencarnação, também um elemento a ser analisado a partir das revelações trazidas do mundo espiritual, e analisando também tudo aquilo que envolve o nosso mundo hoje, a partir dessas revelações, a partir dessas interpretações. Então, temos hoje elementos que mostram que podemos analisar essa descrição do Apocalipse, né, do livro Apocalipse. Lembrando que Apocalipse não é o fim do mundo. Apocalipse é o livro das revelações que fala sobre esse dia do juízo final. Então, como tudo aquilo que envolve envolve os textos bíblicos, nós temos desde a origem do mundo, lá no livro Gênesis, quando Deus criou as estrelas, o céu, a terra, a água, os animais e os homens, e do outro lado nós temos o fim do mundo também segundo o entendimento dos homens. E isso trouxe para nós uma grande confusão, porque entre a origem de tudo, Gênesis, até o fim de tudo, o juízo final, nós tivemos também várias passagens que trouxeram interpretações, como no caso, por exemplo, de o grande dilúvio, onde Noé salvou um casal de cada espécie, sua própria família, e depois de 40 dias e 40 noites com grandes chuvas, o mundo foi purificado e depois ele foi repovoado. Obviamente que, lendo
tudo aquilo que diz respeito a essa passagem, nós veremos que não foi um dilúvio universal, mas foi provavelmente uma descrição de um evento local, naquela região do Oriente Médio, né, ali em especial Irã, Iraque, onde as primeiras comunidades hebraicas se estabeleceram, e isso não envolvia o mundo todo. Até mesmo fazendo uma análise científica, é impossível que tanta água tenha surgido no nosso mundo e depois desaparecido sem ter ido para lugar nenhum. Então nós temos ali o Apocalipse, temos ali a Gênese, que é a origem de tudo, temos ali a passagem de Sodoma e Gomorra com chuva de fogo e enxofre transformando as estátuas em sal, temos a Arca de Noé, né, um tema sempre muito instigante para todos. Temos ali o momento em que o sol ficou estacionado no alto do céu para que os exércitos de Deus combatessem os seus inimigos, e pedras e fogo foram lançados. Tivemos ali também a mesma coisa quando se falava sobre Torre de Babel, onde os homens, pela sua ganância, queriam construir um edifício que chegasse aos céus para poder chegar mais perto de Deus. E aí então algo aconteceu em que começaram a falar línguas diferentes, ninguém se entendia e depois houve o desmoronamento desse edifício. E isso envolve a ressurreição de Jesus, o nascimento de Jesus, tantas e tantas imagens alegóricas para falar de uma história. E quando nós falamos em alegorias, naturalmente nós falamos de um contexto em que havia um local e uma época em que essas imagens eram necessárias para provocar uma impressão naqueles que ouviam. E até hoje, nos tempos atuais, nós ainda somos influenciados por essas imagens sem fazer a devida atualização. De entendermos, né, que a atualização é essa, de pegar essa informação que trata, por exemplo, do juízo final, e entendermos que esse juízo final significa uma grande transformação que vai haver aqui no nosso mundo. Mas que transformação é essa? É o fim de tudo? O que haverá depois? Haverá o juízo final, o mundo vai acabar e ficaremos eternamente nesse estado contemplativo, para aqueles, naturalmente, que tiveram o sucesso de cumprir as leis divinas, e, lamentavelmente, veremos aqueles que serão queimados por toda a eternidade? Então essa imagem ela causa ainda muitas impressões, e nós vemos isso na realidade. A nossa geração, desde os mais jovens daqui da sala, né, Cindezinha, até os mais velhos, até os mais experientes, tivemos a oportunidade de presenciar um evento importante, que era, por exemplo, a virada do milênio, em que muitas seitas religiosas espalhadas pelo mundo imaginavam o fim do mundo. Suicídios coletivos, pânico, perda de patrimônio. Quantas pessoas venderam seu patrimônio? Aqui no Brasil tivemos algumas histórias. Pessoa que vendeu carro, vendeu casa e foi para um lugar que era seguro, imaginando que no momento em que houvesse a virada, aconteceria uma grande hecatombe que acabaria com todo mundo e somente os fiéis sobrariam. E aí então o milênio virou duas vezes, né? Porque matematicamente, né, historicamente, nós temos que o milênio viraria do ano 2000 para 2001, não para 99 para 2000. Então muita gente entrou em pânico de 99 para 2000, que era ainda o século 20, e depois, como não aconteceu nada, quando foi de 2000 para 2001, aconteceu o mesmo pânico. E aconteceram as Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos, lá de Sydney, na Austrália. Todo mundo assistiu a queima de fogos em Copacabana. E aí então o mundo não acabou de novo. Aí o tempo foi passando, depois veio o calendário Maia, 2012. 2012 foi aquele momento em que ninguém entendia o que os maias queriam dizer exatamente quando não fizeram a contagem a partir daquele ano. Por que eles pararam de contar? A gente lembra que os maias eram uma civilização. Por exemplo, mas acontece, que em 99, para aqueles que eram mais tecnológicos, imaginavam que o bug do milênio provocaria esse grande tumulto, né? Porque os aeroportos parariam de funcionar, as usinas hidrelétricas, os bancos, o sistema financeiro entraria em colapso. Para aqueles que eram os mais fiéis, eles estavam preocupados com o fim do mundo mesmo, com um grande terremoto, com estrelas caindo e coisa e tal. Então nós tínhamos ainda grupos separados que pensavam no fim do mundo, mas cada um pensando no fim do mundo do seu jeito.
E aí então, o calendário maia, a civilização maia, uma civilização pré-colombiana, viveu antes de Cristóvão Colombo chegar aqui nas Américas, e aí então eram grandes conhecedores da astronomia, a própria sobrevivência deles dependia dessa interpretação dos céus, né, em virtude da agricultura e tudo mais. Fizeram um calendário, né, então arqueólogos foram fazer estudos lá na América Central. A gente lembra que os astecas viviam na América do Norte, na região do México. Na América Central, ali espalhados os maias, e nós tínhamos ali os incas, né, aqui nessa região do Peru, aqui na América do Sul. Então encontraram vários objetos, vários artefatos produzidos pelos maias, e dentre esses artefatos encontraram o tal do calendário. E aí inicialmente fizeram aquele trabalho, né, de descrição, de decifração daquele código, o que eles escreveram, e mais do que eles escreveram, o que significava aquilo tudo. E aí então viram naquele calendário que 2012 foi o último ano que eles computaram naquele calendário. Os maias, que viveram século XIII, século XII, até o século XIV eles estavam ali com algum resquício, que ninguém sabe também porque desapareceu essa sociedade. E aí então vem esse calendário e esses arqueólogos encontram, decifram e divulgam. E aí já se imaginava que 2012, pelo fato de não termos mais contagem nesse calendário, seria então o fim do mundo. Quando foi em 2012, tivemos também outras seitas que tiveram todo esse pânico em cima dessa data. Também não aconteceu. Recentemente nós tivemos, numa rádio americana, um pastor de uma seita evangélica que previu no seu programa de rádio, estação de rádio que pertencia à própria igreja, informando que em tal data aconteceria o fim do mundo. Aí não aconteceu. Aí ele voltou dizendo que tinha cometido um erro nos cálculos, que seria um outro dia, e também não aconteceu. Então tudo isso começa a criar para nós filmes, histórias, imagens artísticas, tudo isso falando sobre esse fim de mundo. Tem até uma música brasileira, né, do Paulinho Mosca, chamado Último Dia, tendo como um dos refrões, né, o que você faria se só te restasse esse dia? E aí durante a música ele vai trazendo para nós ali as várias opções, né, o que você faria? Imaginando como seria esse grande momento, em que o mundo acabaria. Mas de que forma que nós interpretaríamos isso racionalmente? Kardec então criou esse capítulo, trazendo para nós essa interpretação. O Arnaldo perguntou lá em cima: a cada revelação, Moisés, Jesus e doutrina espírita, podemos considerar a certeza de notícias que nos motivam a seguir com esperança, direcionando-se em busca da verdade? E muito mais que vem por aí, né, Arnaldo? Porque a gente lembra que dessas 3 revelações que a doutrina espírita interpreta, foram os 3 grandes momentos, vamos dizer assim, filosóficos para a humanidade. Moisés trouxe para nós um código basilar, que falava sobre as atitudes mais primitivas do ser humano, começaram a ser regradas, não apenas com os 10 mandamentos, mas também com tudo aquilo que era passado a respeito, descritas no livro Levíticos, Deuteronômio. Então ali era um comportamento de uma sociedade regrada em leis morais, específicas para aquela época. Jesus veio trazer para nós uma outra revelação, falando sobre o destino da humanidade a partir da sua conduta moral, e a doutrina espírita veio estreitar para nós essa relação. Então, para nós espíritas, nós temos esses 3 grandes momentos. E aí nós nos perguntaríamos, isso já é o suficiente para determos todos os conhecimentos que o universo pode nos oferecer? Certamente que não. Nós teremos muitas coisas ainda, baseados nesses 3 princípios, teremos desdobramentos futuros, contatos, por exemplo, com o mundo espiritual de uma forma muito mais estreita, a partir do momento em que nós já estivermos equilibrados as nossas ações aqui no mundo físico, baseados nessas 3 revelações. Então muita coisa ainda vem para nos ajudar no crescimento, mas cada coisa na sua época, cada coisa no seu tempo. Mas certamente isso tudo que nós temos
é o suficiente para que nós consigamos, pelo menos, nos libertarmos desses instintos primitivos que nós ainda trazemos. Quando avançarmos um degrau, aí teremos condições de novos conhecimentos que virão. A gente sempre faz aquela comparação de uma vida acadêmica. Cada ano que um aluno entra numa escola, ele vai receber aquele conteúdo apropriado, adequado à sua condição. Quando ele avança para um ano seguinte, novos conteúdos chegam. E depois ele vai gradualmente, ano a ano, absorvendo um novo conhecimento. Não vem tudo de uma vez. Uma criança que passa por um processo de alfabetização, ela não pode, por exemplo, entrar num sistema algébrico complexo, falar, por exemplo, de trigonometria. É algo que ela não compreende, porque ela se encontra ainda naquele processo de formação do seu raciocínio, do seu entendimento. Então, cada ano recebe algo novo. Para nós, que somos ali alunos de uma filosofia espiritualista, é a mesma coisa. Nada chega de uma hora para outra. Se Chico Xavier, por exemplo, tivesse trazido seus livros na época em que Kardec estava elaborando a sua doutrina, ele provavelmente seria taxado como louco. Porque é muita fantasia para uma sociedade, para uma época, que não tinha sequer compreensão, nenhuma noção do mundo espiritual. Kardec, que já trouxe esse beabá, essa cartilha inicial com aquele conteúdo, já sofreu tudo aquilo que sofreu. E depois Chico, em cima daquilo que Kardec trouxe, apresentou para nós mais informações. Se Kardec tivesse voltado um pouco no tempo, ele provavelmente seria perseguido e queimado como louco nas fogueiras da Inquisição, como, segundo a história diz para nós, as informações dentro do meio espírita, ele sofreu isso na sua época, quando na encarnação anterior. Foi um filósofo que apresentava ideias diferentes, foi queimado na fogueira. Então nós temos ali várias e várias situações que vão mostrando para nós que tudo chega no seu momento certo. O mundo espiritual não desperdiça energia, mas claro que ele não pode prever qual vai ser a nossa reação, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Qual vai ser a nossa reação diante das informações? Então cada coisa vem na dose certa no momento certo. E aí temos que esperar o efeito para que outras doses venham depois. A Paty colocou lá no México, o que os historiadores locais explicam é que na verdade os maias não desapareceram, apenas se dividiram, porque começava a faltar água e recursos naturais onde se concentravam, mas que até hoje os descendentes estão por lá. Na verdade, Paty, o que se fala sobre a civilização maia é em termos de estrutura. Porque é claro, né, basta você perceber as características físicas dos povos da América Latina, que eles ainda mantêm os traços indígenas, e certamente esses traços indígenas são ainda, né, características desses descendentes, dessas três grandes civilizações. Então a civilização maia desapareceu. A civilização em termos de cidade e estrutura, mas não os indivíduos em si, que se dispersaram, tiveram seus descendentes. Mas aí a pergunta é, né? Até hoje é um grande mistério. Por que eles desapareceram? Pode ser doença, pode ser falta de água, falta de chuva, pode ser fome. Ainda é algo ainda estudado pelos historiadores, né? Recentemente, inclusive, foi publicado, né, um artigo que falava sobre essas teorias que poderiam confirmar ou afirmar o porquê dessas civilizações tão bem estruturadas acabaram se dispersando. A Tininha perguntou a mensagens espíritas antigas que já previam o que vem ocorrendo agora. Se fala sobre a própria Gênese que a gente tem estudado, né, Tininha, fala sobre tudo isso, sobre essas grandes transformações que o nosso planeta passaria, esse momento de transição planetária. Isso já é história que inclusive nós estamos estudando agora. Esse capítulo fala exatamente sobre isso. Falaremos agora sobre o juízo final, depois falaremos sobre a nova geração, sobre esse momento de transição do nosso planeta. Então é o que se fala no nosso meio, e claro que toda a previsão que é lançada sobre grandes mudanças no nosso mundo, numa data específica acontecendo tal coisa, isso já é um problema. Porque não podemos simplesmente basear uma alteração, uma transformação no nosso mundo dentro do nosso calendário. Não é o nosso calendário que vai se modificar. No dia tal, do mês tal, do ano tal, tal coisa vai acontecer. Não, não é assim que funciona.
É algo que vai acontecendo gradativamente, segundo as próprias transformações dos encarnados e também da ação dos desencarnados. O Arnaldo colocou, né, não sabeis por que sofreis na terra, agora no sofrimento vedes a justiça de Deus. Essa afirmativa em a Gênese ainda nos é incomodativa, sim, porque quando a gente fala sobre essa justiça de Deus, tem muita ideia do castigo ainda. Então isso entra em conflito, inclusive, com as duas primeiras revelações, em que o Deus, segundo a visão de Moisés, era aquele Deus severo, aquele Deus general de exércitos, e depois Jesus vem e fala de Deus como sendo Pai, aquele Pai amoroso, aquele Pai acolhedor, e de repente a gente fala que essa grande transformação vem da justiça de Deus. De imediato a gente vê aquele grande carrasco com um chicote na mão, fazendo com que os pecadores sofram a sua ira. Então, para nós espíritas, nós temos uma visão completamente diferente. A lei de causa e efeito não é uma justiça punitiva, mas ela é educativa. E cada um sofrerá os equívocos que praticou, como também será beneficiado pelas conquistas que alcançou. Então vamos aqui ao nosso texto, para a gente poder compreender um pouco mais sobre essa visão da doutrina espírita dentro desse tema. Então Kardec separou para nós aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, Mateus capítulo 25. Ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, e todas as nações estando reunidas diante dele, ele separará uns dos outros, como um pastor separa as suas ovelhas, as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde vós que fostes benditos por meu Pai. Aliás, essa é uma situação bastante curiosa, né, dentro da nossa cultura, que durante muito tempo os canhotos eram perseguidos por bruxaria na Idade Média, exatamente porque essa ideia da direita é abençoada e a esquerda é amaldiçoada. E aí então aparecia um jovem, uma criança, uma pessoa que fazia tudo com a mão esquerda. Crianças na escola, naquela época em que havia uma grande influência religiosa aqui no nosso país, de religiões cristãs, crianças apanhavam quando escreviam com a mão esquerda. Elas tinham que aprender com a mão direita de todo jeito. Então o professor via a criança com a mão esquerda, dava um tapa na mão dela, aquela época em que na escola havia, né, essas ideias da palmatória, como a Mauri lembrou ali, aqueles tapas, então você vai ter que escrever com a direita. Em casa era a mesma coisa. Escreve com a mão direita que com a esquerda não pode. E por que isso tudo? Porque essa ideia de direita e esquerda fazia parte de um conceito religioso. Tanto que a ideia do diabo é aquele que tem o pé esquerdo de bode. Vocês já ouviram falar isso? Aquele pé de bode, então é aquele homem que tinha ali o chifre, que tinha o tridente, e o pé esquerdo era um pé de bode. Por que bode? Como um pastor separa as ovelhas dos bodes, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Percebem como culturalmente essas influências são muito graves? Bafomé, por exemplo, que é uma personagem que fala que tem essa ideia satânica, se vocês procurarem, esse daqui, ó. Esse nome desse cidadão aqui, procurem depois do Google, que vocês vão perceber o Bafomé, que é um personagem maligno com uma cabeça de bode. E a pergunta é, por que bode? Por que esquerdo? Porque tudo isso é uma grande influência religiosa que nós sofremos. As pessoas têm medo disso, causaram uma grande impressão. E Jesus simplesmente criava aquela ideia das ovelhas com aquela lã, aquela coisa bonitinha, branquinha, e aquele bode feio com aquele chifre. Qual que você acha mais agradável? A ovelha ou o bode? Mexe com uma ovelha nervosa para você ver só se você não leva uma cabeçada. De doce ela não tem nada. A hora que ela perceber que alguém vai atrás dela, ela enfia uma cabeçada em você e já era. Então o que significa o quê? Que era uma figura de linguagem. Só que essa figura de linguagem se tornou um elemento real, em que o mal significa o bode, o mal significa o esquerdo.
Quem é canhoto aqui na sala? Coloca para nós aí na área de texto. Porque você que é canhoto, teoricamente, dentro dessa ideia, você está marcado por alguma coisa ruim. Só que a gente começa a desmistificar essa ideia. A Silvia já colocou ali, né, Silvia? Desmistificar essa ideia, percebendo que simplesmente é uma figura de linguagem. Era uma forma de impressionar as pessoas dentro daquilo, tá vendo? Fui forçado a escrever com a direita, que eu falava para vocês. Crianças eram espancadas em escola pelo fato delas serem canhotas. Porque culturalmente os professores nem sabiam por quê. Só sabiam que tinham que fazer do jeito certo. E qual era o jeito certo? Escrever com direito. Mas você perguntar, mas por que tem que ser assim? Não sei, só sei que é assim. Tanto o bode como a serpente, coitada da serpente, é uma cobra que está andando, aí aparece no Antigo Testamento que a serpente é a representação do mal. Coitada da cobra, ela aí tira a cobra da natureza, que a gente vai ver o que acontece em termos de equilíbrio ecológico. Vai haver um empesteamento de ratos. As cobras mantêm um equilíbrio dentro da cadeia alimentar. Então cobra, bode, esquerdo, coitado disso tudo, simplesmente por uma interpretação religiosa equivocada. Sapo vai ter a sapolândia, ratolândia, porque a nossa vida vai ficar uma desgraça. E aí acabam os sapos, enchem os sapos, acabam os insetos. Acabando os insetos, não tem mais polinização. A maçã, a própria maçã que a Paty lembrou. Ninguém fala de maçã. A Eva não estava segurando uma maçã. Ela estava segurando o fruto proibido. E a maçã virou a cor do pecado. Percebem quantas imagens a gente vai criando por causa de uma impressão religiosa? Osmar lembrou ali, né, que os canhotos usam o lado direito do cérebro, o que é muito bom, né, em termos de lógica ou criatividade. Então, essas imagens a gente percebe, se você interpreta equivocadamente, você leva isso geração após geração, sem saber por quê. Simplesmente aprendeu que tem que ser assim. Aquele trono dourado, Jesus é o rei. Temos de rei, claro, naquela época, quando você falava em poder, quem que exercia o poder? Era um rei. E Jesus dizia, meu reino não é deste mundo. A ideia de reino é porque o mundo era dividido em reinos naquela época. Hoje, nos tempos atuais, não existem mais reinos. Se Jesus tivesse aparecido agora, ele não dizia meu reino é deste mundo. Ele falaria meu país não é deste mundo. Porque eu não sou rei, eu sou presidente. Tudo mudou. Vamos lá então, pessoal. Vamos ler aqui o nosso texto de Kardec. Falou então sobre aqui o bode, coitadinho do bode. Falou da ovelhinha, bonitinha da ovelhinha. E aí então nós temos, devendo o bem reinar sobre a terra. Ó, a expressão reinar vem de reino, vem de uma época em que havia muitos reinos. Até Kardec utiliza essa expressão, o bem reinar sobre a terra. Aí você já imagina um castelo, já imagina ali um trono, já imagina uma coroa na cabeça de alguém. Devendo o bem reinar sobre a terra, é necessário que sejam excluídos dela os espíritos endurecidos no mal, que poderiam acarretar-lhe perturbações. Aqui já começamos a falar então sobre a ideia não de punição eterna, mas na verdade de reeducação daqueles que não têm condições de acompanhar esse progresso moral que vem se desenrolando. Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo necessário para o seu melhoramento. Mas chegado o momento em que a Terra, pelo progresso moral de seus habitantes, deve se elevar na hierarquia dos mundos, a permanência deles como espíritos e como encarnados será interditada àqueles que não tenham aproveitado os ensinamentos e que se achavam em condições de ali receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram exilados para a Terra os espíritos da raça adâmica, sendo substituído por espíritos melhores. É essa separação que será presidida por Jesus, que está figurada nas palavras do juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Vamos interpretar isso aqui com bastante calma agora. O Brás colocou ali, né, o único livro sagrado que começa com uma cobra.
e uma jumenta falante termina com uma mula sem cabeça, e carneiro com 7 olhos, né? São ideias que são passadas, né? São figuras de linguagem de acordo com cada época. Uma época muito mística, muito influenciado pelas imagens folclóricas. Só que ninguém entendeu que isso é um folclore. Todo mundo leva ao pé da letra. E aí então é o grande problema que nós temos hoje. Vamos aqui então analisar o que Kardec trouxe para nós. Ele começa então dizendo sobre o tempo necessário dos espíritos endurecidos, espíritos inferiores, permanecerem no nosso tempo. É um processo educativo em que todos aprendem com todos. Aqueles que são ainda nessa condição inferior aprendem pelo exemplo daqueles que estão numa condição melhor. E aqueles que estão numa condição melhor se desenvolvem com essa função missionária que tem de também ajudar aqueles que se encontram numa condição inferior. Mas tudo tem o seu tempo. Quando há um momento em que há necessidade de uma promoção compulsória, ou seja, o nosso planeta passa por essa transformação independente da nossa vontade. Chegou o momento do planeta passar por uma fase mais evoluída. E aí então haverá essa separação. O exílio para aqueles que são ainda inferiores num ambiente compatível com a sua natureza. Quando nós vemos nos meios de comunicação hoje sobre violências nos centros urbanos, que são notícias frequentes, lamentavelmente, nós veremos que esses mesmos indivíduos viverão com outros da mesma característica. E aí a gente pode imaginar o sofrimento que é gerado nesse tipo de convivência, em que a lei do mais forte impera na sua condição mais selvagem. E assim era também o nosso planeta, porque a gente fala como era um planeta inferior, como era um planeta primitivo. Vamos pegar o nosso próprio planeta e voltar para a época de Jesus e antes dele, em que as pessoas matavam e morriam por nada. Guerras que aconteciam por situações mais banais do cotidiano. Não havia diálogo, havia apenas a brutalidade. Quantas e quantas tragédias nós vemos no Antigo Testamento do que acontecia apenas naquela pequena região do Oriente Médio. Dá para imaginar o que acontecia, por exemplo, na Europa, junto àqueles povos da Escandinávia, na Ásia, na África, nas Américas. Como os povos conviviam uns com os outros, era uma questão de instinto. Eu preciso sobreviver e você tem o que eu quero, então eu vou tomar. E o outro fala, então vem tomar para ver se você consegue. E aí então matavam uns aos outros por nada. Então o mundo primitivo, o nosso planeta viveu isso. Basta pegarmos os livros de história. É que não tem nada específico sobre esses conflitos sociais. Nós temos algumas guerras que são descritas, né? Temos ali algumas passagens, mas não existe uma obra literária específica falando sobre o nível moral da sociedade. Olha, de tudo, Andréia, tudo aquilo que é instintivo. A violência, a sexualidade, viver em torno das sensações, tudo isso foi regrado com o passar do tempo. Então Moisés trouxe para nós a primeira legislação, o primeiro código, naturalmente isso relacionado com a Idade Média, com o Oriente Médio, porque quando a gente fala sobre Moisés, Moisés era conhecido por aquele pessoal que vivia naquela região. Mas e na China, lá no sul da África, lá na Europa, ninguém tinha contato com essa gente, cada um criava suas próprias leis. Só que o detalhe é que, da mesma forma que a doutrina espírita se desenvolveu em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, que os espíritos começaram a entrar em contato com todo mundo, outros espíritos em outras épocas também influenciavam essas gerações e essas sociedades. Por exemplo, né, os mongóis, que hoje é um país, vamos dizer assim, inexpressivo em termos de influência política, ele foi um grande país naquela época. Na época da Idade Média, antes disso, Gengis Khan, um grande nome da Mongólia, a China teve que construir aquela muralha toda para se proteger dos mongóis, que eram tribos ferozes, mas eles criaram também suas próprias leis. Então nós tínhamos Moisés como sendo um codificador do Oriente Médio, nós tivemos também outros espíritos que reencarnaram naqueles locais, também trazendo leis, também trazendo formas de evolução.
códigos que falavam sobre pena de morte, que era necessário naquela época, era assim que as pessoas conviviam. Nós estamos falando de 2.000, 3.000 anos. Então nós estamos falando de um comportamento que ele começou a ser regrado em todas as partes do mundo. Mas na nossa visão, influenciados por essa educação hebraico-judaica cristã, nós acreditamos que tudo no mundo girava em torno do Oriente Médio. E não era assim, cada local do mundo se desenvolvia a seu próprio modo. E hoje nós estamos vendo que todos evoluíram. Alguns locais mais, outros menos. Exatamente, Rafael, bom dia. Confúcio na China é o exemplo mais forte da base filosófica, cultural, social da China. Buda, 600 anos antes de Jesus. Então nós tivemos filósofos, tivemos sábios que foram reencarnando em várias partes do mundo. Os druidas na Europa, que segundo a informação Kardec foi um druida no seu passado. Homens importantes, seres importantes, reencarnaram levando essa mensagem sábia. Então chegou um momento em que nós saímos dessa convivência primitiva e entramos no mundo de provas e expiações. Aí começamos então a assumir responsabilidades. As encarnações mais longas, para que a gente pudesse aproveitar esse aprendizado, aprendendo com consequências, com atitudes, mudanças de postura. E chegou o momento agora de uma nova transformação, em que o nosso planeta vai evoluir e somente os bons alunos vão acompanhar. Os repetentes vão ter que ir para uma classe especial. E mais do que uma classe especial, serão levados para uma escola especial. E o detalhe, a gente depois pode até falar sobre isso, né, os exilados de Capela. Capela também é esse nome polêmico dentro do meio espírita, mas não interessa para nós nomes. Não importa se chama capela, se chama padaria, não importa. O que importa para nós é que aqueles indivíduos que saírem do mundo como o nosso, chegarão no mundo primitivo conhecendo a internet, conhecendo genética, química, física, matemática, filosofia. Olha a contribuição que esse mundo primitivo vai receber com essa leva de espíritos rebeldes. Assim aconteceu no nosso mundo. Essa raça adâmica que Kardec chama é exatamente, inclusive Emmanuel fala sobre isso no livro A Caminho da Luz. A gente oportunamente vai dar uma lida sobre esse grupo. Fala exatamente daquele grupo primitivo. Espíritos que reencarnaram no nosso meio todos os dias às 9, Rafael. Então, que vai reencarnar no nosso meio e trouxe essa contribuição. A gente se pergunta, a escrita, a roda, as ciências, a administração, as crenças, a filosofia, tudo isso surgiu no nosso mundo certamente pela nossa própria inteligência. Só que nós tivemos uma contribuição importante do mundo espiritual. Os grandes líderes da humanidade, os grandes generais, os grandes reis, quem eram esses homens? Certamente já traziam essa tendência de liderança de outras experiências anteriores. E agora nós estamos começando a receber essa mesma influência novamente. Só que agora, em vez de espíritos rebeldes de outro ambiente, espíritos missionários, que vieram ensinar para nós a administração, a ciência, a arte, com uma nova visão. Esse é o processo que nós estamos vivendo agora. Mas a gente vai dizer assim, nossa, mas parece que está o caos. Exatamente porque o mundo está sofrendo a sua maior pressão antes de passar por esse processo. É como se fosse aquela criança berrando desesperadamente porque vai perder aquilo que gosta. Assim os espíritos rebeldes estão se manifestando. Por isso nós vemos então, conforme Kardec traz para nós aqui nas suas palavras, lendo mais uma vez, Deus permitiu que eles aqui permanecessem o tempo necessário para o seu melhoramento. Mas chegado o momento, ou seja, já estamos nesse momento, em que a Terra, pelo progresso moral dos seus habitantes, deve se elevar na hierarquia dos mundos, a permanência deles como espíritos e como encarnados, como espíritos e como encarnados, porque as influências espirituais também pesam significativamente nesse processo. Será interditada àqueles que não tenham aproveitado os ensinamentos que se achavam em condições de ali receber. Serão exilados para mundos inferiores, como outrora foram exilados para a Terra os espíritos da raça adâmica, sendo substituído por espíritos melhores. É esta separação que será presidida por Jesus, que está figurada nessas palavras do juízo final.
Então esse processo de mudança não tem data. Eu já ouvi muitas histórias falando de quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Quando vai acontecer? Alguns dizem que o início da doutrina espírita, a chegada da doutrina espírita, é um marco para essa transformação. Outros disseram que a aparição de Nossa Senhora, lá em Lourdes, em Portugal, isso em 1915, se eu não me engano, ou 1917, eu sei que foi durante a Primeira Guerra Mundial, não lembro exatamente quando. Alguns dizem que foi essa época. Nós não temos aquela música que fala sobre a Era de Aquário? A Era de Aquário, segundo os esotéricos e astrólogos, fala sobre uma era de mais espiritualização. Sai da Era de Peixes, entra na Era de Aquários. Então nós temos todas as escolas falando sobre essas mudanças, cada um interpretando ao seu modo, mas sem uma data marcante. É a partir desse momento que tal coisa aconteceu. Porque essa é uma mudança gradual. Ela se tornou mais intensa a partir de um determinado momento e tem o seu prazo de evolução. Só que é um prazo que não vai acabar em tal dia. Pode durar 200 anos, 300 anos, 400 anos. O que são 500 anos diante da eternidade? Então hoje nós estamos testemunhando um período dessa transformação que pode ser o começo, pode ser o meio. Eu acredito que começo, porque a gente percebe que ainda há muito a se fazer. Mas nós somos aqui testemunhas e estamos percebendo isso acontecer. Agora, quando isso aconteceu? Foram os maias que previram isso? É o Apocalipse que está prevendo? É o Bhagavad Gita que fala sobre isso? Ninguém sabe. Porque é algo que vai acontecendo gradualmente, gradativamente. O Arnaldo colocou para nós uma passagem da obra Jesus e a Atualidade, de Joana, psicografia do Divaldo. Diz assim: salvo está aquele que sabe quem é, o que veio fazer no mundo, como realizá-lo, e confiante se entrega à realização do compromisso estabelecido. Essa conscientização, como eu falei para vocês, bom dia, Miriam. Como eu falei para vocês, quanto melhor o nosso entendimento a respeito do compromisso que nós temos aqui no mundo, mais rápido será a nossa evolução. Algumas vezes eu pratico essa lei moral com naturalidade, sem ter necessariamente o conhecimento sobre todo esse processo. Me beneficiarei mesmo assim. Muitas vezes eu tenho conhecimento sobre tudo isso, mas eu não pratico. Aí já será um problema. Se eu pratico e tenho conhecimento, então isso me favorece muito. É essa a educação que nós estamos recebendo agora. Esses resgates coletivos, Amaury, esses desencarnes coletivos, eles vêm acontecendo, na verdade, há bastante tempo. A gente fica muito impressionado com isso, mas quer mais mortes do que aconteceu, do que no século XIX, no século XVIII. Quantas e quantas guerras aconteciam o tempo todo. Hoje, claro, elas são mais marcantes para nós, pela quantidade de gente, pela facilidade das comunicações, que pulverizam essas imagens pelo mundo afora. Mas esse processo de desencarnação coletiva vem acontecendo há muito tempo já. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em 6 anos de conflito, tivemos ali mais de 60 milhões de pessoas desencarnando. E isso é marcante para nós. Então agora é um momento especial. Isso vem para nós, claro, que você não tem uma prova clara de que isso está acontecendo. É uma revelação. Os Espíritos estão dizendo para que nós nos preparemos, porque esse é um momento especial. Mas se eles não tivessem dito isso, nós estaríamos vivendo os mesmos problemas que pessoas de 200, 300 anos estariam vivendo. Quer mais mortes do que aconteceu aqui no Brasil quando chegaram os portugueses, dizimando as tribos indígenas, os africanos morrendo à toa? Os conflitos que aconteciam na Ásia, que aconteciam na Europa, durante as cruzadas, quantos cristãos e muçulmanos desencarnaram em virtude daquela violência? Então nós estamos vendo a mesma coisa que aconteceu naquele passado, só que com mais intensidade. E essa intensidade, naturalmente, é pela quantidade de gente que está vivendo aqui. Na época de Kardec, para vocês terem uma ideia, no século XIX, meados do século XIX, havia 1 bilhão de pessoas no planeta, segundo pesquisas que foram feitas. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas. Temos 7 vezes mais povo
mais população do que havia na época de Kardec há 150 anos. E é natural que os problemas se multipliquem por 7 também. E muitas vezes até potencializado por esse momento especial que o nosso planeta está passando. Arnaldo colocou, né, que esquecemos de ler com atenção as cláusulas contratuais da reencarnação, principalmente as letras miúdas. Pois é, a gente ainda se faz de sonso, né, Arnaldo? Só que é o grande problema. E continua aqui para nós, vamos lá. A doutrina de um juízo final, lembra que juízo final significa um julgamento final, né? Único e universal, pondo um fim para sempre na humanidade, porque essa é a ideia, né? O mundo vai acabar, almas para um lado, almas para o outro, mortos se levantando, essa é a figura que nós temos. A doutrina do juízo final, de um juízo final único e universal, pondo fim para sempre na humanidade, repugna a razão, no sentido em que ele implicaria na inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e a eternidade que se seguirá à sua destruição. Pergunta-se então que utilidade teriam o Sol, a Lua, as estrelas, que segundo a Gênese foram feitos para iluminar o nosso mundo. Causa espanto que uma obra tão grandiosa tenha sido feita para durar tão pouco tempo e para benefício de seres cuja maior parte está votada de antemão aos suplícios eternos. Kardec é tão sem graça, né? De novo ele vem com essa coisa de astronomia com a lógica, para tirar um pouco dessa mística que nós alimentamos. Rafael colocou: mais corpos para espíritos viverem as experiências de que necessitam na matéria, o que nos faz deduzir que no plano espiritual há muito mais espíritos desencarnados que encarnados no planeta. Aí são histórias que são contadas, né, Rafael? Há quem diga, por exemplo, 7 vezes mais desencarnados do que encarnados. Então dá para a gente imaginar ali 50 bilhões de espíritos aguardando ou trabalhando no mundo espiritual, enquanto apenas 7 estão aqui encarnados. Mas isso é tudo número que para nós não faz diferença, ninguém sabe quem é, não temos uma fonte confiável, esqueçam esse número 7. Vamos nos preocupando com o nosso dia a dia, que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Continuando. Materialmente, bom dia, Gil. Materialmente, a ideia de um julgamento único era, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, numa época em que se acreditava que toda a humanidade estava concentrada na Terra e que tudo no universo havia sido feito para os seus habitantes. Ela é inadmissível desde que se sabem que existem milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade e entre os quais a Terra é um ponto imperceptível dos menos consideráveis. Kardec coloca agora a gente no chão ali, com o pé no chão, para evitar a fantasia. Um ponto imperceptível dos menos consideráveis. E os próprios espíritos dizem que a Terra é um dos mais primitivos ainda. Esse é um problema. Continuando. Vê-se por esse único fato que Jesus tinha razão para dizer aos seus discípulos: há muitas coisas que não posso vos dizer, porque ainda não as compreendeis. Visto que o progresso das ciências era indispensável para a interpretação correta de algumas de suas palavras. Os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos, certamente teriam estabelecido alguns dogmas de uma forma diferente se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos, psicológicos, que hoje em dia se tem. Por isso Jesus adiou a conclusão dos seus ensinamentos e anunciou que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não condiz com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta continuamente como um bom Pai, que sempre deixa um caminho aberto para o arrependimento e que está sempre pronto a estender os braços ao filho pródigo. Lembrando, né, que a palavra pródigo é aquele que abusa, que gasta, que não tem economia, não tem equilíbrio.
Se Jesus houvesse entendido o juízo daquela maneira, teria desmentido suas próprias palavras. Por outro lado, se o juízo final deve surpreender os homens de improviso, aqueles que estão desatentos, né, em meio às suas atividades, e às mulheres grávidas, pergunta-se com que finalidade Deus, que não faz nada de inútil nem injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas no momento supremo, no termo fatal da humanidade, para fazê-los passar por um julgamento ao sair do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, enquanto que outros têm milhares de anos para se reconhecerem. Aqui Kardec fala, né, já que o mundo está previsto, obrigado, Cindizinho, que o mundo está previsto para acabar, qual o entendimento que nós devemos ter então das crianças que estão nascendo? Para que elas estão nascendo? Para perder tempo? Já que nós temos outros espíritos, como por exemplo aqueles que viveram há 3.000, 4.000, 5.000 anos, estão até agora adormecidos esperando o momento final. Porque eles também serão julgados. Então quando nós voltamos no tempo, naquela época de Abraão, naquela época de Jacó, todos aqueles nomes do Antigo Testamento que já morreram, estão até agora esperando o juízo final, porque todos serão julgados. Enquanto que crianças nascendo agora, cujas almas são almas novas, segundo essa interpretação que se tem hoje, de não ver a evolução espiritual das encarnações, essas almas novas também serão julgadas. Alguém que viveu há 10.000 anos e alguém que viveu agora. Qual a justiça que nós temos? E depois continua. Para que lado, direito ou esquerdo, passariam essas almas, que ainda não são nem boas nem más, e para quem todos os caminhos do progresso posterior estariam desde então fechados, visto que a humanidade não existiria mais? Que aqueles cuja razão se contente com semelhantes crenças as conservem. Estão no seu direito. E ninguém tem nada a dizer em relação a isso. Mas que não leve a mal que nem todas as pessoas sejam de sua opinião. Kardec aqui faz uma escusa, né? Pede desculpas porque você até pode acreditar nisso. Mas você não pode esperar que todo mundo se comporte da mesma forma. De sair pregando e condenando as pessoas que você vai para o inferno e eu não vou porque eu acredito. Não, se você acha que não vai, não tem problema. Agora, quem é você para dizer que eu vou? Porque eu não compartilho da sua mesma opinião. Aliás, as próprias religiões entram em conflito, né? Porque a minha religião é verdadeira, a sua é falsa. E dentro dos templos, né, cada um discutindo quem vai para o céu e quem não vai. E enquanto isso a vida vai passando, os valores devem ser desenvolvidos, enquanto as pessoas ficam presas apenas dentro de suas crenças. O juízo por via de emigração, agora é o entendimento espírita que nós temos, ou seja, emigrar significa a vinda de outros e imigrar a ida daqueles que não são compatíveis. O juízo por via de emigração, conforme foi definido, é racional. Ele está fundado sobre a mais rigorosa justiça. Isso aqui é uma teoria. É isso que é importante a gente pensar. Não acreditemos simplesmente que haverá essa migração, essa emigração ou essa imigração, simplesmente porque Kardec disse. Ele diz para nós que essa é uma teoria racional, que está fundada sobre a mais rigorosa justiça, uma vez que deixa eternamente ao espírito o seu livre-arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém, que uma igual liberdade de ação é dada por Deus a todas as criaturas sem exceção, para progredirem, que a porta do céu está sempre aberta para aqueles que se tornam dignos de nele entrar, que mesmo o aniquilamento de um mundo, ocasionado pela destruição do corpo, não causa nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Esta é a consequência da pluralidade dos mundos e a pluralidade das existências. Brás, a gente vê Kardec, claro que para nós, ele é uma pessoa que é uma referência, não de adoração, não de beatificação, de canonização, mas ele é uma referência de bom senso, de racionalidade. Como ele mesmo disse, se houver uma outra interpretação, uma outra teoria que possa ser apresentada e submetida à razão, que explique esse momento de transformação, que apresente. Se for melhor, mais lógica,
se sobreviver aos questionamentos que nós podemos fazer, ela então será abraçada. Do contrário, cairá por terra como todas as outras. Se apenas você acredita nisso por uma questão de fé, então ela não serve para ser debatida. Porque se é o que você acredita, então ninguém pode te convencer do contrário. Então, quando Kardec coloca o seu bom senso, como eu falei para vocês, não vamos aceitar o que Kardec disse porque ele disse. Tudo isso que eu li para vocês agora, vou ler novamente. Ele disse para nós: o juízo por via de emigração, conforme foi definido, é racional. Está fundado sobre a mais rigorosa justiça, uma vez que deixa eternamente ao espírito o seu livre-arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém, que uma igual liberdade de ação é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção para progredirem, que a porta do céu está sempre aberta para aqueles que se tornam dignos de nele entrar, que mesmo o aniquilamento de um mundo ocasionando a destruição do corpo, não causa nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. E aí ele fala então sobre a pluralidade dos mundos, ou seja, os diversos mundos habitados pelo espaço afora, que nós ainda não temos condições de provar cientificamente, mas a lógica nos diz que é impossível imaginar que só o nosso planeta é habitado no espaço. E nós não estamos falando de alienígenas, estamos falando de espíritos, que podem ser vistos como alienígenas. Pluralidade das existências, falamos da reencarnação. Então, quer dizer, se nós tivermos alguma coisa, algum questionamento sobre essas afirmativas que ele trouxe para nós, nós podemos fazer sem nenhum constrangimento. Ele diz ainda: segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final não é exata, uma vez que os espíritos passam por julgamentos semelhantes a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que tenham atingido um certo grau de perfeição. Portanto, não há juízo final, propriamente dito, mas juízos gerais, em todas as épocas de renovação parcial, o total da população dos mundos, através das quais ocorrem as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Então, como é chamado naquele livro, escrito por Divaldo Franco, psicografado pelo Divaldo, de Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos vivendo uma fase de transição planetária. Transformação do nosso planeta dentro de uma transformação moral. E essa transformação, nessa época, acontece com maior intensidade e em massa. E não imaginarmos essas grandes hecatombes de fogo saindo do chão e tudo mais. Isso, na verdade, é um impressionismo que nós sofremos. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, que ele é muito seguro de suas colocações, mas os espíritos codificadores disse o mesmo. Né? A mesma coisa, Brás, que eu falei para vocês, não é porque um espírito disse que você não deva julgar. Os espíritos falam muita coisa, nós temos muitos livros aí que contam as mais absurdas histórias. Ele é um espírito. Pessoas que vão até consultas espirituais, vai com Deus, Tininho. Pessoas que fazem consultas espirituais e ouvem as maiores aberrações. Simplesmente porque um espírito disse. Por isso ele colocou como método fundamental analisar o que o espírito disse, quais mais espíritos disseram as mesmas coisas, se aquilo vai ao encontro do nosso bom senso. Nós não perdemos a nossa capacidade de julgar pelo fato de estarmos dentro de uma filosofia. Ainda mais essa filosofia que nos estimula cada vez mais a julgarmos absolutamente tudo que é submetido à nossa apreciação. Rafael colocou lá em cima um adventista do sétimo dia, me disse que a primeira reunião mediúnica foi quando Satanás incorporou a cobra e fez Eva comer a fruta da árvore do bem e do mal. Né? É infantil uma visão assim, mas trabalha com Moisés, que está em Moisés, né? E trabalha com Kardec, a chave de Jesus à porta, quem tem condições evolutivas condizentes. Né? Respeito às várias visões diversas, mas a coisa sem linha de raciocínio. E temos que nos calar, a maioria das vezes, até por caridade. Exatamente, né? Porque é uma questão de respeito às interpretações. Tá bom, pode deixar, Miriam. Põe na área de texto, se você tiver coragem. Então a gente tem o quê? Sempre que observar que cada coisa acontece no seu tempo. Se por acaso nós hoje temos uma interpretação
e encontramos escolas que trazem outra interpretação e estão seguras delas, que elas fiquem com aquilo que elas acreditam. E a sabedoria que nós desenvolvemos é exatamente aguardarmos o momento, evitar conflito, evitar choque, evitar decepções, deixar que as próprias pessoas despertem para essa realidade. E nós mesmos estamos passando por isso ainda. Porque nós espíritas, nós não temos conflito de ideias dentro do próprio espiritismo. Há aqueles que julgam os livros de Allan Kardec, há aqueles que trazem livros de fora, que também são espiritualistas, há aqueles que acreditam em comunidades espirituais, há aqueles que não acreditam. Há aqueles que acreditam, como recentemente saiu um vídeo chamado, como é que chama aquele vídeo que fala de transição planetária, que esqueci o nome? Não é esse nome, me ajudem, produzido, que foi divulgado, Data Limite, obrigado, El. Esse Data Limite é um vídeo que eu comecei a assistir, quando chegou na metade eu já comecei a coçar a orelha, porque até a metade eu gostei. Aí já começaram a dizer que alienígenas vão aparecer aqui no nosso mundo, que esse contato previsto pela NASA, que talvez em tal época nós teríamos contato com extraterrestres. Eu já comecei a me dar uma coceira na orelha de imaginar espírita falando uma coisa dessa. Não pelo fato de espírita não acreditar nisso, mas o fato de você divulgar isso como sendo um fato. E aí as pessoas começam a olhar para cima esperando o disco voador chegar. Dentro do espiritismo, que é para nós uma filosofia absolutamente racional. E depois Chico Xavier estava até rolando no túmulo, coitado, quando ele viu isso. E eram pessoas próximas, isso que é o pior. Então a gente vê dentro do próprio espiritismo ainda imagens e ideias desse tipo que provocam em nós esses conflitos. Essa parte do rustanguismo, Arnaldo, felizmente, ela já foi superada, né? Apesar de que existe um conflito interno entre eles por uma questão de administração. Mas para nós, assim, de um modo geral, a gente já não passa mais por esse problema. O nosso problema agora começou, né, inicialmente na década de 1930 para 40, quando nós tivemos ali Nosso Lar foi lançado. Não, Brás, mas não é nem ver, tem vídeo, né? Dos 4 Evangelhos, tá? Então, quer dizer, a gente começa a desenvolver em nós esse bom senso, essa nossa racionalidade, que nos dá a possibilidade de sim, eu tenho esperança, eu gostaria que tal coisa acontecesse. Eu adoraria ver assim um disco voador, ainda mais que eu gosto de Jornada nas Estrelas, né? Tem aquele filme que mostra os vulcanos chegando no planeta, tendo o primeiro contato e coisa e tal. Acharia lindo isso acontecer, mas o meu bom senso fala, calma, não é assim que a coisa acontece. Não fique imaginando o que acontece na ficção que vai acontecer na realidade. Guarda suas fantasias, guarda suas crenças e raciocine. E aí então eu faço aquela cara de tristeza, né, de decepção, e falo, tá bom, né? É o que está dizendo meu bom senso. Então a gente pode ter assim as mais variadas fantasias, mas a razão deve ser imperativa nesse nosso processo de crescimento intelectual e também moral. Então, meus amigos, fechamos por aqui esse nosso estudo de hoje. Concluímos esse nosso capítulo 27. 27? 17. Vamos para o capítulo 18. E agora nós vamos continuar falando sobre isso ainda. Os tempos são chegados. Falaremos sobre os sinais dos tempos, de que modo que nós podemos interpretar aquilo que acontece no nosso mundo hoje, para chegar a essa conclusão de que realmente estamos vivendo esse processo de mudança, e depois Kardec fala sobre a nova geração. Essa nova geração, que na atualidade a gente tem aquela história de crianças índigo, crianças cristais, espíritos missionários que estão reencarnando no nosso mundo, reencarnação como Joana de Ângeles, Emmanuel. Tudo isso faz parte desse nosso processo de aprendizado. E vamos conversar sobre isso na segunda-feira. Amanhã seguimos com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza, pessoal? Então, fechando por aqui, eu vou passar então para a nossa amiga Sil, que vai fazer o encerramento para nós. E em seguida, então, a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Lembrando, capítulo 18, Dudu, capítulo novo. Então, lembrando que na próxima